Rodrigo Hall, eu sou do Laboratório de Políticas Públicas da FGV, que se propõe a pensar a política pública de uma maneira diferente para o governo. Eu queria apresentar aqui hoje o Adalto Modesto, que trabalhou muito tempo no governo, na Secretaria da Casa Civil e também acabou de voltar de Harvard. E para a gente bater um papo sobre como pensar políticas públicas de uma maneira diferente. Então, Adalto, a primeira pergunta é sobre como é que a gente pode pensar diferente política pública no Brasil. Bom, primeiro, Rodrigo, obrigado aí pelo convite, por estar aqui com vocês, fazendo essa reflexão que é fundamental. No nosso país, a gente está vivendo um momento de dificuldade, tanto do ponto de vista político, do ponto de vista institucional, do ponto de vista econômico. É nesses momentos de dificuldade que eu acredito que surgem as melhores oportunidades para a gente pensar os velhos problemas, porém de uma forma diferente. Uma forma que compreenda quais são de fato os problemas por trás dos problemas. Então acho que a primeira forma de você pensar diferente em política pública é a gente buscar as raízes dos problemas que de fato afetam a população brasileira. E nesse sentido, eu acho que o primeiro passo é a gente trabalhar para que o Estado ele comece a responder de uma maneira mais eficiente às demandas e os anseios da sua população em relação à sua ação. E isso faz com que a gente passe de uma discussão de mais Estado e menos Estado e passe a fazer uma discussão do Estado que a gente precisa para fazer com que o Brasil se torne o país que a gente deseja para nós mesmos e para as gerações que nos seguirão nessa jornada. Certo. Passando para a segunda pergunta, que será algo muito importante no Brasil hoje, é pensar a curto prazo, mas também pensar a longo prazo. Como é que a gente pode ver dessa maneira no Brasil hoje em dia? Eu acho que essa questão é uma questão fundamental. Se a gente analisar a história recente do governo brasileiro, a gente vai ver que todos os presidentes da era democrática, pós-ditadura, eles tentaram criar estruturas de pensamento, de formulação de longo prazo, e praticamente todos eles tiveram que criar e excluir as estruturas que eles mesmos criaram. Isso faz com que a gente conclua que o país tem muita dificuldade de planejar, de vislumbrar e de executar a longo prazo. No meu entendimento, existem várias formas de você compreender esse fenômeno. Eu acho que uma das maneiras, que eu acredito muito, é que a gente nunca conseguiu estabelecer um link claro entre o que a gente entende de longo prazo e o que a gente precisa fazer no curto prazo para chegar até lá. Então, na minha opinião, a gente precisaria pactuar mais profundamente na sociedade aquilo que a gente quer, almeja como país e depois sinalizar de maneira concreta quais são os passos que têm que ser dados pelo conjunto das instituições, dos poderes, dos órgãos públicos, para que esse longo prazo ele fique cada vez mais próximo. Então, isso passa por uma renovação muito grande na maneira como o Estado é gerido, na maneira como a gente articula esse longo prazo e a gente começa a definir estratégias, metas e estruturas de trabalho em que permita que o curto prazo aponte e nos direcione para o longo prazo almejado. Então, esse link que eu acho que falta muito. Ele explica em grande parte, por exemplo, quando os ministérios, quem já trabalhou na área de gestão conhece bem isso, quando o ministério faz um planejamento estratégico, uma peça bonita, com os objetivos estratégicos, a missão, a visão, os valores, aquilo não é internalizado pelo conjunto de servidores, pela média burocracia, porque você não consegue estabelecer esse link entre o longo prazo, o planejamento, aquilo que é estratégico, com o dia a dia operacional dos órgãos e das áreas do governo. Eu acho que esse link que a gestão eficiente produz, ele é fundamental para a gente dar esse passo que precisa no sentido de um planejamento, de uma visão de mais longo prazo para a ação do Estado brasileiro. Bom, por fim, que eu acho que é uma pergunta que o senhor já até mencionou, na questão da disputa e do embate que se tem hoje em dia, como é que a gente pode pensar, além dessa disputa, para ver a efetividade da política pública no Brasil e como ela vai afetar? Porque ela vai afetar todos os brasileiros e não só o âmbito político. Então, eu acho que a gente precisa acreditar na Constituição que nos rege como país. E essa Constituição, ela foi formulada de uma maneira a consubstanciar no mundo jurídico e no mundo das políticas públicas os objetivos civilizatórios de um país que se propõe a criar oportunidades para todos os seus filhos, seus cidadãos, e um país onde as pessoas possam viver integralmente a sua condição de seres humanos
livres, dotados de um potencial que se realiza numa vida frutífera e feliz. Então, nesse sentido, eu acho que a gente precisa não fazer uma discussão, como eu disse, de menos Estado, mais regulação, menos regulação, mais mercado, menos mercado. A gente precisa de uma discussão de assim, o que é necessário para a gente chegar naqueles objetivos civilizatórios que a nossa Carta Magna nos apresentou. E nesse sentido, eu acho que a gente precisa trazer para a discussão do Estado uma discussão contemporânea de aquilo que funciona em termos de política pública, aquilo que não funciona, como é que a gente organiza a gestão meio dos ministérios ou dos estados, dos municípios, para que os corpos burocráticos que os habitam tenham capacidade de traduzir as decisões políticas em ações concretas na ponta. Eu acho que a gente precisa pensar uma relação melhor entre quem controla e quem é controlado, e quem controla, ou seja, hoje no Brasil você tem um desbalanço entre quem está executando a política pública na ponta, que às vezes tem uma estrutura limitada, uma incapacidade reduzida de implementar, e uma estrutura de controle muito grande, muito sedimentada em práticas que visam combater o mal feito, mas que muitas vezes inibem a atuação empreendedora, a inovação, a tentativa e erro do gestor bem intencionado que está buscando genuinamente uma solução para a sua política. Por outro lado, você tem um poder judiciário muito que atua em algumas vezes substituindo o poder legislativo e o poder executivo na formulação, na tentativa de se formular soluções para problemas de política pública. A gente tem isso muito claro na saúde, por exemplo, o que mais com resultados que não são necessariamente aqueles que foram almejados no início, porque não é a expertise, não é a função primordial daquele poder executar ou formular a política pública. Então, eu acho que a gente precisa gerar um equilíbrio melhor nesse sentido e também, e sobretudo, na verdade, envolver mais a população no dia a dia do Estado. O Estado tem que ser mais responsivo a essa população e essa população tem que ser mais responsiva ao Estado. A gente está avançando nessa direção. Você tem instrumentos como a Lei de Acesso à Informação, a política de dados abertos, mas a atuação do Estado tem que ser mais pautada pela participação da população, recebendo e dando seus inputs e fazendo com que as soluções sejam efetivamente mais concretas na solução dos seus problemas. Com certeza. Então, a última pergunta agora. Olhando para frente, futuro, 2018, o que vem por aí? Eu acho que 2018 a gente vai ter uma oportunidade de fazer um debate que fará um balanço desses anos difíceis que o país está atravessando. E eu acredito muito, eu sou um cara muito otimista, no sentido de que eu acho que a gente é capaz de superar os problemas que estão colocados, desde que a gente se proponha efetivamente a resolvê-los. E o que eu espero aqui em 2018, a gente encare de frente as nossas mazelas do país, tenha noção da complexidade que as envolve, tire do nosso campo mental essa visão dicotômica, esse maniqueísmo entre bem e o mal, esquerda e direita, mas que a gente olhe para os problemas e olhe para as soluções que vão efetivamente resolvê-los. Eu acho que a gente precisa ter um lado nessa história. O meu lado é um lado da construção de um país democrático, justo, inclusivo, que oferece as oportunidades, que seja competitivo no campo econômico internacional. E eu acho que e quem está desse lado vai ter que ir para a rua, vai ter que ir para seus locais de trabalho, vai ter que ir para a esfera pública do debate e, com muita paixão, com muita força de vontade, produzir de forma coletiva as soluções que o nosso Brasil precisa. Porque o contrário disso é o retrocesso, é a volta ao passado, é a nossa tradição autoritária, excludente, que a gente começou a superar nos últimos 30 anos, mas que agora parece bater na porta de novo, e a gente tem que trancar essa porta e olhar para frente, porque o nosso país não pode correr o risco de voltar para trás nessas questões tão fundamentais. É muito bom ver uma visão otimista, assim, porque eu acho que isso que inspira jovens como nós a querer participar e tomar parte disso também. Então, obrigado, Dalton. Eu que agradeço. Foi muito bom ter você aqui e poder compartilhar um pouco da sua experiência conosco. Agradeço demais pela oportunidade
e conte comigo, e espero que vocês encontrem muitas pessoas que também estejam dispostas a ajudá-los nesse caminho de propor soluções inovadoras que vão de fato ajudar o país a continuar avançando. Muito obrigado. Então, gente, isso foi só uma das entrevistas a que nós nos propomos. Vão ter muitas outras no site. Espero que vocês acompanhem com a gente e estejam sempre ligados, comentando, enfim, acompanhando o nosso trabalho. Obrigado.